Então, esse encontro sobre abusos, né, ele foi pedido baseado numa conversa que a gente estava tendo no grupo do WhatsApp do Muda, e ele veio, né, a pedido de mulheres, de uma mulher específica que depois reverberou em outras mulheres, e claramente trazendo uma questão com essa relação do patriarcado que ainda se faz presente e com esse incômodo, né, desse lugar que às vezes parece um labirinto sem saída de como integrar para então romper, para finalizar um ciclo vicioso herdado por todas nós, que se mantém em relação à vítima e algoz, a chefe e servidores, né? A patrão e empregados, dominador e dominados, e que quando isso entra no campo do feminino e do masculino, dessa relação, que parece que foi por ali que foi trazendo no grupo, né, de abusos com familiares, com companheiros, com a sua comunidade, né, com o seu núcleo. Então, me parece que era disso que vinha esse pedido de fala de abuso, que começou, então, a surgir, inclusive, o desejo de falar isso de uma maneira acadêmica ou de uma maneira estudada, reconhecida. E aí, eu aceitei esse convite, sabendo que todo mundo aqui entende que a gente está num campo que tem sido iniciado, sustentado e desenvolvido por princípios que nem sempre são princípios que a gente está íntimo ou que atuando no nosso cotidiano. E esses princípios, eles são de integrações e não de resoluções, e não de soluções, onde a gente tem um problema e aí a gente vai lá solucionar esse problema, que poderia ser desde vamos solucionar por votação, vamos solucionar por... Enfim, tem várias metodologias de solucionando os problemas da maneira mais justa na nossa concepção. E a gente parte de outro princípio, né? Do princípio que não tem solução. Então, tem a integração, onde a gente percebe que as polaridades elas estão sempre sendo dependentes, aonde toda vez que se apresenta uma polaridade, isso quer dizer o quê? Apresenta algo que tem falta de, né? Por isso é uma polaridade, algo que vai em busca de, algo que precisa encontrar um fim, que tem uma finalidade, ou que ela vem como uma resposta, uma reação a um incômodo, a uma necessidade de mudança. Então, a polaridade funciona assim. Existe algum campo, existe algum acontecimento. Esse acontecimento a gente não está de acordo com ele. É um acontecimento que fere, que machuca. E aí a gente opta por reagir a ele, então gera uma polaridade em reação. Então surge a questão por conta de uma reação. Então, ela fica dependente, porque ela surgiu por ser uma reação a um acontecimento prévio, a um acontecimento latente que não dá mais para ser daquela maneira, precisa fazer uma mudança em relação a isso, então surge
uma reação. E essa reação vira uma polaridade, que vai precisar sempre da outra polaridade para se alimentar, para se manter, porque ela vai lá, recebe a provocação da polaridade e se fortalece na polaridade no seu oposto. Então, quando a gente dá conta disso, e aí a gente vê que talvez quem leu aquele livro do Taz, a gente vê que em toda a revolução ela tem acontecido num ciclo vicioso, onde toda a revolução ela abre campo para vir uma reatividade, uma contrapartida mais severa. Então, revoluções que abrem espaço para vir uma ditadura, para vir algo mais opressor ainda, né? E por que isso? Porque a gente já experimentou também, já percebeu, já tomou consciência de que todo antagonismo fortalece. Então, quando a gente está entre os nossos iguais, quando a gente pensa igual ao outro, pode dar um conforto, pode dar uma sensação de fortalecimento para poder seguir nesse caminho, mas para crescer, para se desenvolver, precisa do antagonismo. Então, nessa relação de desintegração, né, onde eu acredito que existe uma ponta que quer uma coisa e em reação a essa ponta que quer uma coisa, eu abro outra ponta que quer outra coisa, e claro que essa ponta, que ela também está desintegrada, então ela também vem reagindo a outras pontas anteriores, né? E a gente já viu que se a gente fica de ponta em ponta, a gente vai sempre fortalecendo e potencializando a oposição. E com isso veio esse outro processo, outro caminho, que é a integração. Eu reconhecer que o que eu estou sustentando antagoniza a outra ponta e por isso faz ela crescer e por isso eu me alimento e fortaleço a minha. Só que chega uma hora que a gente chega no extremo disso. O extremo disso é quando a gente chega no negativo, onde do jeito que está ruim e o outro jeito é ruim também. Então a gente vê isso na democracia. A democracia vem como uma polaridade à ditadura e sempre é necessária, né? Não são polaridades qualquer, é sempre necessária. Então ela vem com uma polaridade com a ditadura e então ela vai se alimentando. Então ela vai ser sempre, ela se faz pelo contra. Não vou fazer isso, eu vou fazer diferente disso. É que nem filha e mãe. A filha vai crescendo mulher, fazendo tudo diferente do que a mãe fazia, porque a maneira que a mãe fazia não era satisfatória. Então vai fazendo tudo diferente até perceber que está fazendo exatamente a mesma coisa, dá a volta completa e acaba fazendo a mesma coisa. Fala a mesma coisa para suas próprias filhas, atua da mesma maneira na sua casa e vira a mesma mulher que a sua mãe. Então vai virando no negativo. Essa polaridade ela se fecha num ciclo vicioso. E aí a gente então cria outra polaridade. E aí chegou o tempo da integração. O tempo da integração é a gente reconhecer essa dependência relacional e, por isso, integrá-la, fazendo com que percebe que as duas são a mesma moeda, né? Só que lados opostos da mesma moeda. E quando percebe isso, as duas vêm à tona, uma não fica na luz, alternando com a outra que fica na sombra, traz as duas para a luz. E ao perceber isso, elas se desintegram, porque uma anula a outra, uma faz com que a outra seja desnecessária. Para isso, a gente abre mão da nossa polaridade preferida, daquela polaridade que a gente chama de, para nós, a certa, né? Aí a gente abre mão dela, e quando a gente abre mão dela, a outra polaridade cai também. Então, para quem está chegando agora, deu algum problema no meu computador do vídeo dele, então eu não estou conseguindo abrir o vídeo. Eu poderia ter reiniciado o computador e reiniciado o vídeo, mas quem já estava aqui, optou por ser
sem vídeo mesmo, sem imagem. E ter essa outra experiência sensorial, como disse a Luana. Então, vamos lá. Chegamos nesse lugar de falar de abusos, aonde existe socialmente o lugar da vítima e o lugar do algoz. E todo mundo, por bom senso, ou por senso comum, ou pelos dois, vai conseguir reconhecer isso. Vai falar, é óbvio que aqui tem o algoz e é óbvio que aqui está no lugar da vítima. Mas quem faz isso é o bom senso e o senso comum. Quem faz isso é a coerência, que já é algo prévio, né? Que já está pronto, e aí eu encaixo nisso. Então, a coisa já tem um sentido estabelecido em nós. E é por isso que a gente tem essa clareza de vítima e algoz nessa separação. E aí a gente precisa reconhecer que isso se faz, isso cria uma dimensão. Então, os nossos sentidos, o conjunto de tudo isso, né? As nossas percepções, os nossos sentidos estriados, e que vai criando um consenso, e que vai criando um bom senso, um senso comum, uma coerência social, já é o efeito de um estriamento, de uma fixação nos nossos sentidos. Então, já está pronto. E aí você vai lá e só adapta, só segue em cima desse padrão que já está pronto, estabelecido. Em tempos de mudança, que não é de hoje, hoje já é o efeito, né? A gente está vivendo esse momento histórico, social, que é um efeito de um movimento de mudança que está vindo já há bastante tempo, por isso que muitos de nós já se preparou para isso e outros tantos já está correndo atrás do prejuízo. O que a gente começou a perceber como sociedade, né? Que o algoz é o espelho da vítima e a vítima é o espelho do algoz. E esse espelhamento faz vir à tona o que está por trás do algoz, que é a própria vítima. O que está por trás da vítima, que é o próprio algoz. Porém, naquele momento, não já está estabelecido aqueles papéis nessa dimensão mais rasa, nessa dimensão mais óbvia e já estabelecida. Mas se a gente for ampliar as dimensões, e como é que a gente amplia as dimensões? Integrando. Então, de um lado vítima, de um outro lado algoz, uma dimensão. Quando eu começo a perceber que na vítima tem algoz e no algoz tem vítima, amplio a dimensão. Quando eu coloco essas duas mais perto, bem próximo, e nessa proximidade aparece outra coisa que estava por baixo disso, outra dimensão aparece. E a coisa vai indo, vai indo, vai indo, até chegar no vazio, onde não aparece mais nada, aparece um vazio. E aí a gente entra num campo multidimensional, onde todas as dimensões cabem e de lá todas são criadas. Então, agora, nesse momento, que é sempre transitório nossos processos, por isso que a gente chama de artifício, porque são transitórios, nesse momento, o vazio e a vacuidade ocupam esse lugar último que nos abre para a multidimensionalidade. E dali vem o retorno. Então, eu chego no último, que é esse vazio, que, na verdade, ele não está no norte, no sul, no leste, no oeste, em cima, nem embaixo, ele é a multidimensionalidade de tudo. E aí, deste vazio, surgem as dimensões. Então, eu acredito que a gente está vivendo esse momento de ampliar as nossas dimensões e de criar camadas multidimensionais. Fazendo um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, o que mais tem acontecido é o compartilhamento de experiências, de opiniões. Então, se compartilha opiniões sobre o que é que a gente está vivendo. E cada opinião, ela pega uma dimensão econômica, uma dimensão do aspecto da saúde, uma dimensão do pensamento filosófico, uma dimensão espiritual, uma dimensão física, uma dimensão pessoal, uma dimensão social, cultural, e são sempre dimensões.
E elas todas fazem sentido na sua dimensão, porque elas são coerentes na sua dimensão, mas elas não são consistentes num campo multidimensional. Elas não se sustentam num campo onde você amplia para multidimensão. Então, se no campo econômico ela tem a coerência de colocar uma dimensão econômica, e aí naquela dimensão pode entrar vários dados que vão sustentar a coerência daquilo. Então, naquela dimensão, eu sustento com coerência, através de dados, através de lógica, através seja o que for, ela não consegue manter a consistência se mudar de dimensão ou se colocar outra dimensão junto. Então, se eu estou com a dimensão econômica e eu coloco a dimensão, sei lá, espiritual junto, a econômica não fica com consistência. E a espiritual, diante da econômica, também não fica com consistência. Porque ela só está coerente na sua própria dimensão. Então, a gente precisa ir ampliando o campo para ficar multidimensional, para ir ganhando consistência que vai muito além da coerência dimensional. Então, se a gente voltar aqui para o nosso assunto, que é de abuso, se a gente ficar na coerência dele, na dimensionalidade dele, ele vai ser reduzido à experiência de cada um, reduzido à experiência social e cultural, que também é uma redução ainda, reduzido à moral, reduzido à polaridade. E se a gente vai integrando todas essas experiências, as experiências de cada um, a experiência do social, do cultural e todas as outras dimensões que vão se apresentando pelo sentir, pelo agir, pelo pensar, se a gente vai se abrindo para todas essas dimensões, e essas dimensões não são conversas fáceis de fazer, imagina um abusado e um abusador tendo uma conversa onde o abusado quer entender os motivos do abusador e aonde o abusador vai ter que ouvir o sentimento, as emoções e o pensamento e as experiências do abusado. Não é uma conversa fácil. Não é uma conversa que vulnerabiliza demais, é uma conversa que expõe demais, é uma conversa que toca em muitas feridas. Então, nessa dimensionalidade, essa conversa fica quase impossível. É só quando a gente se abre para um campo multidimensional, sabendo que a coisa vai além de ser isso ou aquilo, né? Ou isso e isso ao mesmo tempo, porém nessa dimensão onde está todo mundo abrindo mão um pouquinho para poder encontrar lá no meio do caminho, né? E ninguém faz o caminho inteiro. Essa multidimensionalidade a gente começa a desenvolver a partir da integração. A partir da integração de tudo que se apresenta nas polaridades. Então, eu trouxe aqui um princípio para essa conversa, um princípio para permear essa nossa experiência aqui juntos, de falar sobre abuso. E aí, se vocês estiverem de acordo de caminhar nesse princípio, daí a gente pode trazer, alguém trazer, né, o seu pensamento, a sua experiência, o seu sentimento, a sua emoção, seja qual for a dimensão, e a partir dela a gente abrir para uma dimensão mais ampla, né, para uma multidimensão, e aí enriquecer a nossa experiência. Então, fica aberto aqui para quem quiser trazer algum pensamento, alguma sensação, alguma experiência para seguir nesse caminho de ampliar a dimensão, para não ficar um processo teórico.
Ana? Opa, falamos junto, Sim. Ludmila, pode ir. Ai, quem é? Quem está falando? Bom, Ana, ai, minha Sim. cara tá horrível. Tava tomando sol. Então, Ana, quando você estava falando, começou o assunto sobre o abuso, o que me veio foi que eu recordei assim, quando a gente fala em abuso, a gente sempre vem à mente a relação homem-mulher, né? E sempre o homem abusando da mulher. E na minha experiência de vida, o que aconteceu foi que eu sempre fui muito abusada por mulheres, né? Não fisicamente, mas psicologicamente. Abusos psicológicos de opressão mesmo. Desde a minha infância, minha mãe, tal, minha vida inteira e depois em toda a minha vida profissional, eu sendo abusada psicologicamente, no sentido de opressão, por mulheres superiores a mim no trabalho, né? Gerentes, chefes e etc. Então, por isso que eu acho que sempre eu tive uma relação muito, assim, eu sempre preferi a companhia de homens, né? Colegas de trabalho, amigos homens, eu sempre me senti mais confortável na presença de homens do que de mulheres, né? E então, foi isso que veio a mim, né? É interessante essa minha situação, né? De me sentir sempre como mulher, me sentir oprimida por mulheres. E a reflexão que eu faço é que nessa nossa civilização patriarcal, a mulher, quando assume uma posição de poder, ela demonstra ser tanto, tão ou mais, né, opressoras do que os próprios homens, né? Então, eu vejo assim que talvez chegou assim numa polaridade negativa, mulher-mulher, ao invés de homem-mulher, não sei. Gostaria de ouvir você a respeito dessa minha percepção, né? Minha Sim. perspectiva. Sim, sim. Então, numa dimensão é isso, numa dimensão é essa experiência que você percebe, né? Você recebe, você tem uma relação com uma mulher e essa mulher está vivendo, tá vindo com essa situação abusiva. Mas se a gente ampliar a dimensão, a gente vai ver que não está na mulher, está no lugar, no mapa, no lugar que ela ocupou. Uhum. Porque isso vai acontecer. Me veio uma imagem, me veio uma lembrança de um acontecimento que eu queria muito conversar com um diretor de teatro, que era um diretor assim muito importante, estava bem alta, e lá na Inglaterra. E eu estava morando lá e eu sabia que ele estava em tal teatro. Eu falei, eu vou lá conversar com ele, né? Vou tentar, vou arriscar conversar com ele. E aí, a pessoa que me impediu de conversar com ele a princípio foi o porteiro. Porque o porteiro, naquele momento, ele estava numa situação de poder. Ele que dizia quem entrava e quem não entrava. E assim, foi horroroso lidar com aquele porteiro, né? Porque ele humilhava. Quem você pensa que é para vir querer falar com esse diretor? Ele só sei que por tantos e por outros caminhos, por outras vias, eu acabo conhecendo o diretor e conversando com ele. E que aquele porteiro não representava nem um pouco o diretor. E aí eu acabei conversando com ele sobre essa situação e ele falou assim, ele falou, é uma experiência que eu estou me dando conta, porque tem o porteiro, depois tem a terceira assistente, que assume o poder, e aí vai ser mais escrota ainda, e depois tem o segundo assistente, tem assistente pessoal, e quando chega em mim, não era nada, ninguém estava me representando, né? Porque talvez aquele diretor, naquele momento, não era uma pessoa que estava assumindo um poder, então ele não estava ocupando esse lugar.
mas estava todo mundo... E a mesma coisa que o homem funcionário, ele vai lá, ele, sei lá, ele é assistente de pedreiro, aí ele é humilhado pelo pedreiro, ele é humilhado pelo patrão, ele é humilhado pela sociedade, ele chega na casa dele, e agora na casa dele ele é o chefe da casa. E ele vai reproduzir tudo aquilo que ele viveu. Então, eu não diria, te ouvindo assim, o que me veio não foi que é a mulher que está exercitando, é lógico, é ela que está exercitando o poder, mas é o lugar. Então, a gente está falando do lugar. Por isso, esse deslocamento do lugar. Por isso, é importante deslocar esse lugar agora. Se esse lugar existe, ele está sendo alimentado por alguma outra coisa. Então, o que alimenta o lugar do poder? A impotência. Quando a gente está vivendo uma impotência, a gente, para responder a essa impotência, para polarizar, antagonizar essa impotência, para poder vencê-la, eu vou para o poder. E para eu poder alimentar o meu poder, eu preciso o tempo todo da impotência me ameaçando, porque eu preciso sempre... Estar no poder é vencer a impotência. Então, eu preciso sempre ter impotência, lutar contra a impotência, porque é isso que vai me legitimando o poder. Aí tá, aí tem lá o centro do poder. Aí vai abrir outra ponta, que nesse caso é a sua ponta, né, Ludmila? Então, essas mulheres vencendo a impotência assumem um lugar de poder e vão ter sempre a impotência no calcanhar delas para poder alimentar o poder. E você está do outro lado. E aí, para a gente fazer nosso exercício aqui, quando você está do seu lado, você diria que você está sendo o quê? Que você é quem nessa ponta? Que nome você daria para você? Impotência, fragilidade. Então você está na fragilidade. Uhum. E tem alguém no poder, perfeito, tem alguém de um lado no poder e você do outro lado na fragilidade, né? Certo. E aí, quando você olha para essa fragilidade, que na verdade é um espelhamento, né? É um efeito, é uma maneira, é a maneira que você vai se preparando, se estruturando para poder vencer esse poder. Que tipo de recurso você vê crescendo e desenvolvendo em você? Que tipo de pensamento, que necessidade de ação? Pode ser desde falar mal do chefe, pode ser de sabotagem, pode ser de isso me dá força, então, para eu também assumir um lugar no sonho de que quando eu estiver no poder eu vou ser diferente, por exemplo, né? O que você reconhece? Como é que você reconhece que isso te impulsionou? Então, resumindo, a pergunta é: qual a vantagem desse lugar? O que você conseguiu ganhar e construir com um lugar de fragilidade, de sendo frágil? Eu não diria que eu ganhei, mas é um sentimento de... Eu não sei, é um sentimento de vítima, assim, de Isso, me então você colocar ganhou o como lugar de vítima. vítima. Uhum. Ótimo. E como vítima, o que você ganha? Eu acho que sendo vítima é como se eu tivesse imune, não sei, a uma punição, não sei. Eu como vítima, eu estaria numa posição privilegiada pelo universo me protegendo, não sei. Sim, sim. A Isadora compartilhou aqui que quando a vítima ela recebe ajuda sem precisar pedir, a Érica ela ganha atenção, a Helena, desculpa. A Érica ganha atenção, a Helena ganha empatia. Então tem um ganho nesse lugar de vítima, né?
Sim, Aí, vamos ver Aham. o ciclo. A Luana coloca também, eu penso que quando somos vítimas, nos eximimos da responsabilidade. Então, Também. tá. Aí a gente forma uma outra ponta aqui, né? Uhum. Com isso, a gente vai formar uma outra ponta. E se a gente quiser caminhar e ampliar essa dimensão, a gente vai ver que isso vai fazer com que alguém ocupe uma outra ponta e vai falar e vai se referir a nós, né? Mas a gente vai voltar primeiro. Então, isso é uma cadeia que vai se formando, né? Uma teia, na verdade. A Laísa põe, e temos a razão, é o lado certo, porque a vítima, olha que lindo isso, né? É lindo no sentido É. de trazer isso à tona, né? A gente ganha a razão, a gente está do lado certo. Porque socialmente a gente fala, quem está certo? A vítima está certa, né? A vítima está certa. Que coisa, né? E ser vítima é bom, Então vamos lá. Agora, só que para a gente poder integrar isso, então a gente já conseguiu destrinchar bem esse lugar de vítima. A gente precisa reconhecer que isso nos dá poder. Dá para reconhecer que, né, pelo que vocês estão falando, vítima é bom. Todos enxergam que estamos certos, que somos legais, boazinhas, corretas, e o outro é mal. Então, pronto, o que você ganhou sendo vítima? Ganhou poder. Certo. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, e esse poder, vamos destrinchar um pouquinho ele, esse poder desse lado da vítima, ele traz isso, né? Já que vocês falaram que você vira a pessoa correta, você é a boa, você tem razão. O que mais que esse poder pode te trazer? O poder da vítima. Manipulação. Manipulação. Uhum. Né? Sim. Então tá bem claro que a vítima tem poder, que na verdade está sendo na vítima, a fragilidade fica na luz e o poder fica na sombra. E ele então ele se apresenta fora de nós, a nossa projeção. E aí alguém vai ocupar esse lugar de poder porque a gente não está assumindo ele dentro da gente. Então agora a gente vai reconhecer isso. Então existe poder e existe fragilidade. Existe o poder que nos traz proteção, manipulação. Estou lendo o que estão falando aqui, mascarado sem ser agressivo, né? Traz todos esses benefícios que te gera poder. E, por outro lado, te coloca nessa impotência, nessa fragilidade que é a vítima. Deixa os dois coexistirem, traz os dois para a luz. A gente não vai projetar, agora a gente vai trazer luz e sombra ao mesmo tempo. Poder e aí abrindo a dimensão disso. Então, a gente agora está trazendo a dimensão para o corpo, para a emoção, para a percepção, intuição, todas as valências da existência, elas vão sendo convidadas porque a gente está abrindo a dimensão, a gente está saindo desse campo bidimensional, dualista, e a gente está entrando num campo paradoxal que é multidimensional. Então, traga o corpo. Quando alguém pega e fala que a gente está fazendo algum trabalho desse e fala assim, começa a ficar muito cabeção, né? É um termo que eu ouço bastante. Na verdade, só é cabeção se a gente quiser fazer tudo isso só na mesma dimensão da dualidade. A gente tem que... Não é nada cabeção, pelo contrário, é multidimensional. A gente tem que ir trazendo as outras valências. Então, traga o corpo, as emoções e afirma. E reconhece, tem poder em mim e tem vítima em mim.
Tem o frágil e tem o poderoso. Tem o poder e tem a impotência. Tem poder e tem impotência, que a gente já sabe o que essa impotência representa e o que esse poder representa. Todo poder é um ultrapassar da impotência e toda a impotência é um alimento para o poder. Tem poder e tem impotência. Está bem claro isso? Poder e impotência coexistindo aos dois, a flor da pele, os dois na luz desse mesmo ser. Então, aqui a gente começa a sair da dualidade. A gente percebe que poder e impotência são dependentes relacionais, que poder e impotência é a mesma coisa e não é a mesma coisa, é a mesma moeda, mas são dois lados diferentes da mesma moeda. Poder e impotência, não existe uma sem a outra. E agora a gente pode eleger o poder como positivo, culturalmente falando, mesmo que seja o poder da vítima, né? O positivo da... E eu abro mão desse poder. Eu abro mão. Eu abdico desse recurso, dessa migalha, desse caminho que eu vou trilhando para poder lutar contra a impotência. Abro mão. Arrisco abrir mão do poder. E como a gente está tendo poder e impotência sendo a mesma moeda, a impotência vai embora também. Então, eu abro mão da impotência porque eu estou abrindo mão do poder. E aí cada um, para que a multidimensão atue, né, para que a gente abra esse campo multidimensional, cada um percebe na sua própria sensação, percepção, no físico, na emoção, no pensamento, na onde você alcançar, você percebe como é que você se sente. Porque o último lugar que a gente chega é no vazio. E antes disso podem aparecer outras camadas. Quando dá essa sensação de vazio, que dá esse branco, que dá esse alívio, a gente então volta agora para o processo para entrar no ciclo virtuoso dele. Se apresenta outra camada, a gente traz a outra camada para poder integrar também. Então, aqui a gente pode ou já entrar no ciclo virtuoso, ou se por acaso apareceu para alguém alguma outra camada, pode dizer que a gente também integra essa outra camada. Como você está sentindo, Ludmila? Espera aí. Tá. Tô me sentindo bem. Assim, me deu um pouco de tontura, assim, fiquei meio zonza. Aí depois que liberou, veio o vazio e eu fiquei assim, fiquei bem tranquila, assim. Então, só que eu só vou trazer aqui, porque a Inês se manifestou falando que chegou um medo ao abdicar do poder, né? Então, vamos lá. É bem importante que poder e impotência fiquem bem integrados dentro da gente, que a gente reconheça que a gente tem os dois, porque a gente vai ver que é um poder completamente ilusório, que não é um poder íntegro. É um poder, é uma migalha de poder, né? Então, ou a gente pode deixar mais claro, Inês, a integração da impotência, como eles são, esse poder não vai seguir sem impotência. Então, quando eu falo
eu quero esse poder, eu estou dizendo eu aceito a impotência, porque é nesse jogo que eu vou jogar, então isso pode ficar mais claro. Ou a gente pode olhar para alguma outra camada que surgiu disso, né? Então, vamos primeiro deixar isso mais forte, mais estabelecido, para ver se surge outra camada. Então, por algum ciclo vicioso, surge o poder. Porque esse poder vem de uma... Então, imagina alguém ferido, alguém machucado, alguém que foi exercido poder sobre essa pessoa, aí essa pessoa vai usando esse lugar de vítima para fortalecer e para trabalhar e para lutar e para poder superar essa impotência que sente diante de um poder. Aí, quando ele supera isso, ele chega no poder. E quando ele chega no poder, ele vai repetir tudo aquilo que viveu quando estava na impotência. Então, é dessa maneira que a gente vê que a gente nunca abre mão da impotência quando a gente chega no poder. E quando a gente está na impotência, a gente tem no poder um norte para a nossa luta. Tanto que a gente pega e fala assim, eu prefiro um poder escancarado do que um poder disfarçado, porque aí eu sei como lutar. Mas escancarado ou disfarçado, eu estou no mesmo jogo. Por isso que e às vezes piora, né? Quando ele é disfarçado, porque aí eu fico meio sem armas, eu fico na impotência mesmo. Então, quando vem aquele poder escancarado, atuante no trabalho, na escola, no governo, na ditadura, eu tenho força para lutar contra, porque eu me alimento disso. A minha impotência se alimenta disso. Agora, como fica disfarçado numa pseudodemocracia, quando fica disfarçado numa educação livre, quando fica disfarçado num trabalho onde aparentemente todo mundo tem o seu lugar para opinião, quando fica disfarçado numa reunião, numa assembleia, onde todo mundo tem a voz, quando fica disfarçado, fica muito difícil lutar contra esse poder, porque ele fica impalpável, mas implicitamente ele é muito claro, ele está ali escancarado. Então, é ali que vai chegar no limite negativo, porque o poder vai ficando mais disfarçado, a impotência não tem mais por onde se alimentar, e chega uma hora que é ruim para todo mundo. Então, por isso que não adianta melhorar esse sistema, não adianta fazer um poder mais amistoso, um poder que está ocupando o lugar, dar à mulher esse lugar de poder, dar à minoria esse lugar de poder, porque daí essas pessoas que sofreram com o poder, elas ocupando o poder, serão pessoas mais generosas, serão pessoas mais conscientes. Porém, é o poder que elas estão assumindo, não são elas mesmas naquela situação. Então, vai ficando uma armadilha. E aí você vai tendo que justificar. Você fala, não, eu estou tomando essa atitude tão drástica quanto tomaram comigo, mas eu justifico isso. Agora é para o bem da minoria que eu vou matar a maioria. E eu vou fazer a mesma coisa que o outro fazia, mas eu tenho igual o outro tinha, né? Eu também tenho um porquê lutar. Então vamos lá. É esse poder que a gente está abrindo mão. É esse poder que, como a Natália colocou aqui, né? Em nome do amor, em nome de Deus. É desse poder, Inês, que a gente está abrindo mão. É do poder que vai manter essa relação de um ciclo vicioso e de destruição, poder e impotência. É esse poder que a gente está abrindo mão.
Então, eu vou convidar de novo. Abre mão do poder. Abre mão de exercitar o poder, de ocupar o poder, de buscar o poder, de acreditar no poder como solução ou como a ilusão de que se você ocupar o poder, você vai saber o que fazer. Porque você sofreu por esse poder, então você acredita que chega lá e você tem esses recursos. Porém, todo poder vai projetar impotência. Então, necessariamente, esse poder vai continuar manifestando impotência. Seja da própria pessoa que assume o poder meia boca, ou assume o poder de uma maneira tão acreditando naquilo, que sem perceber, sem se dar conta, está repetindo a mesma coisa, só que agora com o opositor. Então, vira vingança, justiça, mera vingança. Então, eu vou convidar de novo. Abre mão do poder. E aí entra em contato. O que é que você sente quando você abre mão do poder? Perdida, diz a Isadora. Sinto calafrio, diz Gabriela. Claro, a gente vai... pronto. Tudo isso mostra enjoo, claro, mudança, né? Está fazendo mudanças, está mudando o eixo, tá em alto mar. Tudo isso aponta que a gente está indo no caminho de transmutação, porque a gente está mudando o eixo. Então, o que é que está se revelando com isso, né? Eu estou saindo de uma dimensão e abrindo para outra. E quando eu me abro para outra dimensão, eu preciso abrir mão do controle e da garantia. E controle e garantia é algo que a gente vem trabalhando para obter como indivíduos e como sociedade há muito tempo. Então, muito bem. Vamos com tudo isso, né? Isso, olha, a Elo fez uma síntese, né? Sinto um vazio de não saber para onde ir. Então, medo, desamparo. Então, a gente poderia, nessa sensação de perda, buscar a polaridade, que seria virar um buscador, que é a manutenção do perdido. Vou continuar perdida, mas agora, em vez de assumir que eu estou perdida, eu vou disfarçando no buscador, mas na real eu estou só carregando aí no perdido. Então, quando a gente chega nesses lugares que você fala, não tem fim de linha, não tem mais para onde ir, é o momento que a gente precisa rever o quê? Os princípios. Porque só o que a gente está abrindo mão são de princípios insustentáveis. Princípios que não têm mais lugar. É só disso que a gente está abrindo mão. A gente está abrindo mão da vida, da existência, da pulsão de vida. A gente está abrindo mão de princípios. Então, a gente precisa rever princípios, porque a vida acontece por princípios. Por que alguma coisa surge da vacuidade? Por algum princípio. Por que um padrão surge? Por que uma crença surge? Por princípios. É um jogo que faz parte, né? Quando eu falo jogo, talvez não seja a melhor palavra. É uma pulsão, é uma concretização que se faz parte. É um princípio de um padrão. Não tem absolutamente nada nessa nossa percepção da natureza que não tem um padrão sustentando. E esse padrão, como a gente viu em alguns encontros atrás, é um princípio, ele não é um fim. Então, se eu tenho um padrão da minha existência, e a gente vai ficando íntimo desse padrão para poder ficar cada vez mais íntimo, consciente de um princípio, e não para nos colocar numa condenação. Eu vou entender qual é a minha lua e agora eu estou condenada a essa lua. Não, essa lua está trazendo princípios, igual a nossa digital, igual a nossa íris, elas vão trazendo princípio. Ela não diz quem a gente vai ser, mas ela diz, esse é o material que você tem para trabalhar. Então, quais são os nossos princípios? Nós, conscientes,
que a gente já tem consciência de que princípio a gente quer. A gente não quer ficar inventando um princípio aleatório, porque quem sabe esse princípio que a gente vai inventar, ele não está seguindo as nossas crenças estagnadas, né? Os nossos padrões estagnados, a nossa vontade de controle e poder. Então, uma sugestão maravilhosa que a vida nos apresenta é olhar para a natureza. É se conectar com os princípios da natureza. E sabendo que são meros princípios para poder entrar nesse jogo de aparência. Então, são meros princípios para meras aparências. Esse mera não é desqualificador da existência. Ele só é elucidador, ele só traz a lucidez de que é mera aparência, porque se a gente vai no campo multidimensional, a gente vai ver a aparência, a gente vai ver as partes da aparência, a gente vai ver o vazio da aparência. Isso é multidimensional, reconhecer o vazio da aparência. Então, a gente volta para a natureza, e aí a gente pode entrar na natureza como ficar preso na aparência da natureza. Então, qual que é a aparência da natureza para o ser humano? É a projeção do ser humano. Então, vai dizer, nossa, aquela galinha é uma mãezona, porque ela carrega os seus pintinhos todos ao lado dela. Uma visão humana. A Terra está castigando a gente. Castigo é uma visão humana. Então, seja lá qual for a visão que a gente vai dar para a natureza, vai ser uma visão humana. E essa visão humana pode ter muitas dimensões. A princípio, vai ser uma visão bidimensional. Custo-benefício, certo e errado, bonito, feio, bem e mal. Me serve, não me serve, utilidade. É uma visão bidimensional da humanidade, mas a humanidade não é bidimensional. É só o lugar que a gente se acomodou aqui na bidimensão, mas a humanidade não é bidimensional. Então, o que a gente faz? Vai lá e trabalha em nós a abertura de outras dimensões. Vai lá, volta para a gente, reconhece, estou bidimensional, estou dualista, e da bidimensão eu vou para a unidimensão, eu escolho um lado só dessa dimensão, eu vou para o lado que me é útil, o lado que na minha moral cabe, quer dizer, só vou piorando, né? Então a gente reconhece tudo isso para poder abrir campo para multidimensionalidade. Por isso que a gente trabalha em nós, por isso que a gente muda em nós a percepção. E aí e não é quando eu trabalho em mim, pronto, acabou. É isso que eu vou ficar fazendo na vida. Porque quando eu trabalho em mim e vou mudando a minha capacidade dimensional, eu volto para o mundo, eu volto para a mera aparência, e aí eu começo a ver outras coisas. Então, começo a ver outras camadas, o vazio, a aparência, a maneira que ela se relaciona, aonde não entra absolutamente nenhuma moral, e aonde que a gente começa a, talvez, a poder vislumbrar, é uma palavrinha bem difícil, porque ela é muito usada, né? Mas a gente começa a ver a ética da natureza. Só que a gente confunde ética com moral, mas na multidimensionalidade, se tem moral, não tem ética. Toda moral mostra que a ética foi desinvestida. Então, a gente começa a ver a ética. O que é a ética? Vida em relação na autoconstrução. Então, vida em relação se autoconstruindo. Isso é uma ética. Ana. Sim. Ana, posso compartilhar uma coisa? Um pouquinho antes, quando você estava falando, e aí a gente olha para a natureza, é bem no momento que eu estava observando uma folha. Essa folhinha aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar.
uma folhinha, um matinho assim que eu achei aqui. Aí eu fiquei observando ela. E aí você falando, né, desse lugar, disso que o que vem desse vazio, né, dessa desorientação, digamos assim. Aí me chamou a atenção essa parte do meio, como é que fala isso? Bem essa partinha do meio da folha, sabe? Que ela Sim. Ela é uma sustentação de alguma maneira, mas não é um poder, e não é uma separação, ela sustenta de alguma maneira uma experiência, parece maluquice, mas uma experiência da folha, digamos assim, ela só sustenta, ela não tem um poder ali. Sim. Não sei, me veio de compartilhar isso que eu vi agora, assim, não sei para que isso pode nos ajudar. Sim. Exatamente, ela sustenta por consistência. Aí você fala assim, por que é isso que está sustentando? Porque isso está com consistência. Então, esse talozinho que você colocou, esse talo está o tempo todo em relação, se autocriando na consistência de ser talo, na consistência de ser talo. E sustentar a experiência da folha. Mas ela não faz isso para ser reconhecida, ela não faz isso para poder ocupar um poder, não faz isso para poder ser legitimado, porque ela nem sabe que existe. Então, é isso que nos atravessa o tempo todo. A gente é atravessado por possibilidade de consistência que simplesmente é inerente da existência que pulsa, que surge desse vazio, de um padrão que se inicia. Então, a gente está falando de rever onde estão nossos princípios, que, na verdade, a gente sabe que nossos princípios estão nos fins. Hoje, a gente atua em princípio em busca de fins. Por isso que a gente está sentindo tanto medo dessa experiência que a gente está vivendo, porque a gente não sabe que fim vai ter, porque a gente não tem controle, não tem garantia. Então, são princípios que estão presos num fim. E quando a gente olha para a natureza tem princípios íntegros. Então, não são princípios, são princípios multidimensionais. Não são princípios unidimensional, ou bidimensional, ou dualista, aonde a troca é direta, ou isso, aquilo. São princípios indiretos, né? Multidimensionais. Uma coisa vai sustentando a outra, uma coisa vai alimentando a outra sem ter aquele que fala eu sou o poder da história toda, né? Mas vão tendo sustentações por conta de consistências. Então, se nós formos seres como somos, mas se nós nos reconhecermos e permitirmos sermos seres que temos os nossos princípios singulares, que compõem, que vêm de um princípio social e cultural, que vem de um princípio de uma teia, como a Elô colocou aqui. Se somos essa experiência, quanto mais eu sou o próprio princípio, mais eu vivo a experiência e os fins que eventualmente vão surgindo na nossa visão humana são passagens. Por isso, o ZAT, né, a zona autônoma temporária, são passagens. Então, a morte, passagem, fruto, passagem, resultado, passagem, experiência, passagem. A gente vai vivendo na passagem que não passa no tempo. Pelo contrário, né? No paradoxo, ela potencializa o presente. Ela não te coloca no futuro. Ela faz com que o presente fique multidimensional. No presente, você acessa passado e futuro. No presente, você alcança a camada multidimensional. Então, esse é o convite para a gente olhar para essa experiência
voltando para o princípio do nosso encontro, a gente está falando de abuso, e não só abuso, como todas as experiências que a gente tem, que nos demonstram um desconforto, que nos demonstra alguma coisa, desde uma dor na coluna. Porque o que a dor nas costas está demonstrando para a gente? Está demonstrando que a gente está tendo um fim que atropela a consistência de uma coluna. Então, é um fim que, por exemplo, eu preciso me mover, eu preciso pensar, eu preciso sentir de tal maneira desconectado ao princípio de uma coluna. O princípio dessa coluna, que é estar todo o tempo com espaço entre as suas vértebras, porque ela está todo o tempo respondendo ao peso de uma cabeça, porque ela está o tempo todo flexível, é uma coluna que não sente dor. Mas ela vai sentir dor quando eu desconecto dos seus princípios. Então, seja por uma dor física, seja por uma dor emocional, seja por uma dor de um lugar que eu estou ocupando, este lugar ele me apresenta um ciclo vicioso que eu faço parte. E para finalizar esse ciclo vicioso, a gente integra as polaridades porque a gente está ampliando camadas. São camadas que, quando a integração acontece, aquilo já não é mais a mesma coisa. Então, às vezes a gente se ilude e fala, eu vou integrar o algoz, isso quer dizer que eu estou aceitando o que o algoz está fazendo? Não, porque quando ele se integra, ele deixa de ser algoz. Ele deixa de ter aquela atitude. Aquilo fica só na minha memória, na minha lembrança, que agora eu vou ter que lidar com isso, de pegar e falar, peraí, atualiza, olha para ele, olha para a situação. Não tenho mais o algoz aqui na minha frente. Porque agora não está se reproduzindo isso, não tá, mas a nossa memória, por isso que Nietzsche diz, né, a importância de perder a memória. A nossa memória vai olhar e vai projetar o algoz de novo, por mais que ele tenha se deslocado desse lugar. Então, também vamos ter que trabalhar com essa capacidade de abrir mão do ganho da memória, né? Porque eu me mantenho mais tempo como vítima e todo esse ciclo que a gente já conhece. Então, quando eu vou romper esse ciclo vicioso para poder abrir campo para um ciclo virtuoso, eu integro as polaridades sabendo que elas são dependentes relacionais, como tudo é, porém é dependente relacional que gera um ciclo vicioso, impotente, despotencializador, que vai chegar numa linha, no fim da linha, onde vai ser negativo, negativo. Como a gente chegou nesse fim de linha, negativo, negativo. Então, se eu volto e ao invés de integrar, se eu crio mais um braço e eu falo, não, eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lutar contra agora o que está acontecendo e crio mais um braço, eu amplio e continuo alimentando um ciclo que já está conhecido de todos nós, um ciclo vicioso. Uma hora eu vou ter que integrar, porque ou sim, porque quando ele chega negativo, negativo, ele já se integrou. Não, vou falar o que agora, né? Já integrou, então eu preciso criar um outro braço se eu quiser continuar esse jogo negativo, positivo. Então, se a gente volta lá para o abuso, o reconhecimento, o olhar que tem algo na luz e algo na sombra, porque tem alguma situação ali acontecendo desequilibrada, antivida. Alguma situação está ali acontecendo que é contra toda a vida. Aparentemente alguém está perdendo e aparentemente alguém está ganhando, mas na real está todo mundo perdendo, porque quem está perdendo é a vida. Se alguém ali, dessa situação, consegue ampliar a camada, porque na camada, na dimensão vítima-algoz, eu não vou conseguir resolver nada, integrando nada, porque não tem espaço para isso. Nessa dimensão, é isso que nos resta. É desabafo, e tem seu valor tudo isso. É poder dizer como se sente, é poder gritar, é poder xingar, é poder desabafar, é poder fazer o outro ouvir,
é poder bater, é poder matar, sei lá o que for, o que é que vai precisar, como a sensação de alívio disso, ou de pôr isso para fluir. Mas a gente sabe que se for nisso, vai chegar naquele outro lugar. Eu vou acabar matando o outro e vou exercer lugar de poder. Então, tem esse espaço que a gente vem fazendo de uma maneira muito, às vezes, muito sensível, né? Muito verdadeira, muito consistente nessa bidimensão, um lugar para poder acolher, que a gente chama de acolhimento. Então, tem esse espaço de acolher para poder ganhar estrutura para ampliar a dimensão. E quando eu posso ampliar a dimensão, eu olho para o outro e espelho. O que eu estou vendo fora, e seja lá o que eu vou pôr nome nesse poder, eu estou vendo fora um traidor, eu estou vendo fora e vou colocando alguns palavrões no meio, se quiser, que eu não vou colocar aqui, porque tem criança entre nós aqui, mas eu vou espelhando. E tudo aquilo que eu espelho, se eu tenho estrutura de amplitude dimensional, eu coloco para mim essa multidimensão e falo, isso está dentro de mim. E eu não exerço isso. Por que eu não exerço? Porque eu venci isso para poder fazer o oposto disso. Então, eu não exerço isso, eu venci isso para poder ultrapassar. Agora, eu sou dependente disso, porque eu vou querer sempre usar essa experiência para poder ultrapassar esse poder dentro de mim, esse mau caráter dentro de mim, para poder ultrapassar e ser a pessoa do bem. Então, assim que eu vou ficando dependente, então eu vou começar a criar situações para que exista essa polaridade negativa, para que eu fique no positivo, porque eu estou identificada com o positivo. Então eu vou criar essa realidade, eu vou sempre criar o algoz para que eu seja vítima, para que eu ultrapasse esse lugar de ser o algoz. Então, uma hora a gente pode integrar, tem capacidade, né? A Terra nos dá essa condição, a gente tem campo para isso. Reconhecer que o que está no outro, se eu tiver condições de reconhecer, se eu não tiver, cria espaço, cria escuta, cria caminho para ganhar essa condição. Ganhei essa condição, olho para o outro e reconheço. Reconheci isso em mim, trago os dois dentro de mim, a polaridade negativa e positiva. E percebo o jogo que eu estou fazendo, interno. Percebendo esse jogo, eu vejo que um não existe sem o outro. Abro mão do bom, abro mão do bem, da polaridade positiva, porque aí a negativa vai embora. Porque elas são dependentes relacionais, elas não vão existir uma sem a outra. Quando vai embora, pode aparecer outra camada ou pode aparecer um vazio. Quando aparece esse vazio, eu abri campo multidimensional. Aí vai precisar de experiência para ir ganhando consistência nesse campo multidimensional. Aí vem a força de uma meditação na vacuidade, porque eu me dou ali aqueles segundos que seja para poder ganhar consistência no campo multidimensional. Quando eu ganho esse campo multidimensional, eu volto para a aparência, eu volto para essa realidade que a gente chama de realidade, mera aparência, eu volto para ela, trazendo essa experiência multidimensional. E aí eu posso mexer nessa aparência. E mexer nessa aparência é mudar a sociedade, é mudar minhas relações, é mudar a maneira como eu sou alimentada e me alimento. Eu mudo a sociedade. Mas não é porque eu fui lá e mudei fora, porque eu ganhei um campo multidimensional. Então, para não me alongar muito mais aqui no nosso tempo, a Fernanda pede para falar um pouquinho mais da experiência negativa ou negativo.
Negativo é assim. Vou dar um exemplo que a gente vive, né? Politicamente. Então, a gente tem um governador que a gente vai colocar ele no lugar do negativo, porque ele toma atitudes anti-vida, ante a própria vida e e ele está ocupando um lugar que nós mesmos damos, sendo contra ou a favor. A gente dá o lugar para a pessoa quando a gente é contra também, que a gente reconhece aquele lugar. Então, quem não votou, quem acredita em política partidária, tudo mais, está dando lugar, batendo panela ou pondo verde e amarelo, está dando lugar igual, porém ganhando talvez campos multidimensionais. Pode até ser uma experiência interessante se ela é uma experiência que passa, né? E a gente logo vai ganhando campos multidimensionais. Mas vamos lá. Temos um governador que a gente vai colocar no negativo. Temos pessoas na sociedade que a gente vai colocar no positivo. Por quê? O governador quer, por exemplo, matar, né, com a propaganda dele de armamento, a sociedade que está no positivo quer, vai contra isso. Não pode matar. Então, tem lá o negativo e o positivo, quem quer matar e quem quer salvar. Aí vai caminhando, né? Vai caminhando, vai crescendo um, vai crescendo o outro, porque quando eu quero salvar, quem quer matar se fortalece. Quando eu quero matar, quem quer salvar se fortalece. E vai ganhando essa consistência, né? Até que chega ao fim da linha, fica negativo, negativo. Porque quem quer salvar, começa a matar para salvar. Então, agora eu quero matar quem está matando para salvar. Pronto, negativo, negativo. E eu agora estou matando. Mas eu estou matando quem está matando. Só que eu me torno igual ao outro. Eu mato. Lembrei tá claro, da fala Fernando? do Drauzio Varela falando que tinha que matar as pessoas que são contra a vacina. Pois é, não é só o Drauzio, são vários intelectuais, aquele outro bem famoso, careca, não vê o nome dele, que falam coisas interessantíssimas. Imagina, Drauzio Varela e outros intelectuais falam coisas interessantíssimas numa dimensão, mas foi para uma outra dimensão que eles não dão conta, aí dói e aí eu quero matar. E aí eu fico igualzinho. Por quê? Porque eu não alcanço aquela dimensão. E quem alcança outras dimensões não pode desprezar as dimensões que não estão, as pessoas que estão, ou as situações que estão numa dimensão que a gente vai chamar de menor aqui, né? De menos ampla. Não pode, tem que integrar isso, integrar. Isso aí, a Fernanda falou, ficou claro, tipo, quando a religião mata em nome do amor, exatamente. E por que a gente chega nesse extremo? Porque a gente caminha na polaridade, negativo-positivo. E caminhar nessa polaridade é deixar de reconhecer que é tudo a mesma moeda. Então, no lugar, conforme isso cresce, a única possibilidade que eu tenho é negativo-negativo. Poderia dizer que também tem a possibilidade de positivo-positivo. A gente corre esse risco também, maravilhoso. Mas a gente tem visto que esse caminhar tem... E quando é que ele fica positivo? Quando eu integro, quando eu vejo que o meu inimigo é o meu grande amigo, é aquele que está me revelando tudo aquilo que eu estou precisando. Quando eu vejo que o pior do que está acontecendo fora de mim é o que mais me dá luz para o que eu estou precisando integrar. Então, pronto, cheguei no positivo. Então, dá para ir por aí também, né? Então,
é isso. Eu não, de maneira nenhuma, eu deixo de reconhecer que existem experiências, muitas inclusive, que elas precisam de um campo de acolhimento, de um campo de desenvolvimento para poder entrar na multidimensionalidade. Então, alguém que sofre abusos, a última coisa que essa pessoa quer é olhar para o outro como um espelho. Então, não vou ficar forçando ninguém a olhar o seu abusador como o seu talismã, que na verdade é. Mas antes disso, a gente realmente precisa ganhar estrutura. Aqui eu já cheguei nesse lugar porque a gente vem caminhando juntos há muito tempo e a gente teve campo para isso, porque eu não sabia que eu ia trazer isso. Eu, na verdade, se eu tivesse pensado, se eu tivesse planejado o encontro, eu planejaria de outra maneira. Eu planejaria primeiro um campo de escuta e acolhimento de abusos para a gente poder ganhar campo para poder entrar na multidimensão. Mas, como eu não planejei o encontro, eu comecei aqui o encontro e o que surgiu foi isso, e porque o campo sustentou isso. Me sinto completamente confortável nesse campo de trazer a maneira que eu trouxe da gente olhar já como espelho. Mas e nem por isso a gente não continua tendo dores pessoais que pode buscar campos de escuta e de acolhimento, sabendo que o que está ali no horizonte é a multidimensionalidade. Tá bom? A Fernanda ainda pergunta se nesse caminhar do positivo nos prende nessa dimensão. Na verdade, não. Quando a gente entra positivo, integrou, isso seria a integração. E aí nos abre para outra dimensão, porque positivo não tem mais atração, né? Então, o assunto desaparece. E a Luana diz, eu penso que esse assunto é difícil de esgotar, é muito automático a gente se enxergar como vítima ou abusado. Já tenho feito muito trabalho de integração com grandes avanços e, vez por outra, me vejo novamente caindo em pensamentos de vitimização. Sim, o que me parece que o que dá força para esse campo virar a chave, né, da gente chegar e falar assim, nossa, a gente já está, sem nem perceber, a gente já está num outro campo, é quando a gente ganha isso no social, por isso que ninguém salva sozinho. Então, conforme a gente vai, mais pessoas vão entrando num campo multidimensional, mais potente vai ficando esse processo em cada um de nós. Então, somos nós, olha que lindo que é isso, né? Gestão por toros. Somos cada um de nós reverberando um campo e é o campo potencializando cada um de nós. E aí a gente vai chamar isso de ciclo virtuoso, ou a gente pode chamar isso de vida. Então, é isso, né? Muito grata pela abertura, inclusive pela escuta sem o vídeo, que não funcionou hoje. E amanhã a gente vai seguir com a energia e o campo que a Vila 11 nos traz, para falar sobre criação de realidade. E como o assunto do momento tem sido muito permeado pelo ZAT, pela Zona Autônoma Temporária, porque nos dá bastante consistência para isso, então é baseado nisso nosso campo de criação de realidade. E aí, domingo, a gente começa o nosso entre presencial online. Por que vai ser presencial? Porque eles não vão ser gravados. A gente é na presença. Então, domingo, a gente faz a abertura às 9 da manhã. Aí, com essa abertura, a gente estabelece que vai ter um espaço para agenda.
as pessoas vão apresentando seus pedidos, suas necessidades, seus transbordamentos, e uma agenda vai sendo formada e o Zoom vai estar aberto para que essa agenda aconteça. Pode ser que alguém também fale, o meu transbordamento não é via Zoom, é via telepático ou via um convite para que todos nós, em determinado horário, faça tal experimento, sei lá, está aberto para todas as possibilidades. Mas no domingo a gente aprofunda nisso. Mas só antecipando que ele vai ser presencial, logo ele não será gravado. Tá bom? Então tá. Quem tiver por aí amanhã a gente se encontra. Senão a gente segue encontrado porque não estamos mais perdidos uns dos outros. Entramos nesse campo de encontros e já estamos encontrados. Vou dizer, porque de vez em quando eu faço umas previsões. Quem estava aqui sabe que há 4 anos atrás eu disse que Bolsonaro seria presidente do Brasil, deram risada na minha cara. Digo há um tempo que pode piorar, antes de melhorar, se a gente não assumir esse espelhamento, mas eu vou dar uma outra previsão agora, que veio ontem, que a Cuca me fez prever isso, não é responsabilidade minha. Pode ser que a internet caia no mundo e que a gente perca essa relação via internet. Pode ser que o uso muito maior, acentuado da internet, faça com que tenha um colapso e vamos sobreviver a isso. Então, já digo que estamos todos encontrados, nem por falta de internet vamos nos perder mais, porque já estamos aqui. Quem não sabe o endereço daqui, quando a internet cair, procura ali no site que tem o endereço e aí é só chegar. Um beijo grande. Vamos seguindo.